Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Essas engines estão cada vez melhores e em mais quantidade. A gente tem aqui o Igel que tá detonando, galera. Tá jogando um torneio de engines no CCC 2025, Computer Chess Championship, e tá detonando, tá liderando lá o torneio com boa vantagem, com boa folga. Tá buscando 3.800 de rating essa engine, hein? Logo mais vai chegar. E aqui o Black Marlin Chess Engine, outra engine, porque agora é impressionante, com redes neurais, com tudo, tem muita engine muito forte, né? De 3.600, de 3.700, buscando 3.800, querendo encostar também nas dominantes, Stockfish e Lila Zero, né? Então a gente vai dar uma olhada aqui, mais uma partida do Igel contra Black Marlin. Partida que quando o Black Marlin jogou com as peças brancas, empataram. Vamos ver agora como é que vai ser o Igel jogando aqui. Começa com o peão dama. A abertura até o lance 8 foi pré-definida. E eles vão variando, viu? Eles jogam aqui com essa eles vão com essa abertura, depois troca, vão fazendo isso. E aqui C4 foi a ideia. Também é possível avançar com D5, mas C4 foi jogado E5 diretamente. Interessante essa abertura. Eu confesso que não vi muitas vezes isso acontecer. E ela é boa. Abertura aqui, ó, peão, como é que tá escrito aí embaixo, ó, abertura de peão da dama, defesa pequenas. Aqui cavalo em F3 foi jogado, peão toma. Temos agora cavalo toma, caiu numa inglesa. Aqui caiu numa inglesa, interessante, bispo B4 com cheque, bispo cobre. E aqui então o cavalo não tem mais defesa, mas o bispo também tá atacado. Se tomar o bispo, a dama defende o cavalo. E por isso, dama em F6 foi a escolha para esse duelo. E3 faz a proteção aqui do cavalo, continua existindo aquele tema, né? Aqui se cavalo por cavalo, bispo por bispo, mantendo o cavalo atacado. Por isso, cavalo de G em E7 foi jogado e agora temos o lance bispo toma, cavalo retoma e aqui cavalo em C3, seguindo o desenvolvimento das peças. Roque coloca o rei em segurança, A3 expulsa o cavalo, que volta para casa de A6, porque aqui em C6 existe a dificuldade de estar levando já diretamente o cavalo de D aqui em B5, né? E agora como é que faz aqui para proteger esse peão? Por incrível que pareça, tá difícil de proteger. Se tentar jogar com dama E5, aqui as pretas têm uma má colocação aqui das peças, né? Vai levar um F4, por exemplo, e já não dá mais para defender em C7. E aqui vai perder o peão e o cavalo tem volta e tem um peão a mais e por isso as brancas devem ganhar aqui. No nível de engine, esses dois pontinhos aqui é o suficiente para ganhar a partida facilmente, tá? Entre seres humanos não, pode tudo acontecer. Já vi partida de mais 4, mais 5, mais 7 de vantagem e cair para 0. E eu não tô falando só das partidas minhas ou do bairro, não. Tô falando de partida do Carlsen, partida de super grande mestre. Pode acontecer. Mas entre computadores não, isso não acontece. A partida seguiu, portanto, com o melhor lance da posição cavalo em A6 e aqui temos o lance bispo D3, segue o desarrollo de las pedras para colocar o rei em segurança. D6, as pretas querem tirar o bispo de casas claras. Bispo C2 foi jogado, dando um pouco mais de mobilidade aqui para a dama. Cavalo C6 foi jogado e agora cavalo D5, primeiro atacando aqui a dama. Temos o lance dama em H4, colocando pressão aqui no centro, por enquanto está bem protegido. E agora o lance cavalo em F3 ataca a dama. E a dama volta lá para a casa de D8, protege aqui o peão. Temos o lance aqui H4, olha a confusão, que legal esse H4, né? O rei está no centro, não rocou mesmo, essa confusão toda rolando. É difícil tirar esse cavalo daqui. A partida segue com cavalo E5 ganhando mobilidade aqui para o peão, propondo trocas. Temos cavalo toma, peão toma e dama em H5. De repente agora são as brancas que estão atacando, existe ameaça de checkmate. Por isso algo deve ser feito, F5 foi jogado, o único lance da posição. E agora dama G5, propondo as trocas aqui das damas, o que beneficiaria, porque a dama é uma defensora aqui do peão de C7, de repente você pode querer jogar um B4, B5 depois de trocar as damas, tem sempre esse ataque aqui também, essa conjunção aqui em H7, pode rasgar um G4, enfim, trocar as damas aqui é bom para as brancas, e por isso as pretas seguem com o melhor lance da posição, surreal, né? Quem jogaria esse lance rei F7 aqui? É difícil de achar esse lance, né? É muito difícil achar, é o melhor lance segundo as máquinas.
Uma das ideias aqui é controlar a casa de E7, por exemplo, o bispo D7. O cavalo fica muito bem colocado e dá para seguir com G4, com essa ideia toda, né? Poderia seguir dessa maneira, de uma maneira bem confusa ainda para seres humanos, mas entre máquinas muito claro já que as brancas têm uma posição melhor aqui, tá? Então aqui só para ir um pouquinho mais além, aqui a gente teria no final dessa bagunça toda esse G6 aqui, seguido de cavalo E7. E tem toda essa mentiraiada aqui, sem fim. Brancas têm mais espaço, brancas estão melhores, né? É bizarro, né? O nível dessas máquinas é bizarro. Por isso, dama G5 é um super lance, rei F7 é uma super defesa. E a partida segue agora com o lance G4, com o mesmíssimo tema, tentando expor o rei, colocando pressão. E agora C6 na frieza, expulsa o cavalo daí, que volta para casa de C3. E aqui o Black Marlin consegue trocar aqui as damas para amenizar um pouco esse ataque que está surgindo e toma o peão de G4. Mas o peão de H7 está caindo. Torre por H7 foi jogado. E agora, as pretas têm uma pequena desvantagem, mas isso aqui é quase nada, galera. 0,9, 0,8. Nas mãos de seres humanos é um lance para isso aqui virar 0,6 e depois 0,3, né? É rápido para igualar isso aqui. Vamos ver se a máquina sabe manter isso. Bispo E6 foi jogado, desenvolvendo as peças. Cavalo em E4 melhora um pouquinho a posição do cavalo, leva o cavalo para o jogo, deixa o peão aqui em C4. Por que não toma aqui? Porque tá tendo duplo de cavalo, né? Então foi uma maneira elegante aqui de defender o peão. E por isso torre de A em D8, mantendo o peão atacado. E aqui B4, galera. É assustador o nível dessas máquinas. A partida segue com o lance cavalo C7. Vamos entender por que não capturar aqui o peão de C4. Seria uma possibilidade interessante. Provavelmente estaria seguindo aqui com G6, rei G8. E aqui tudo pode acontecer. Você pode jogar um torre H5 atacando aqui o peão, pode jogar um torre H4 atacando aqui outro peão. Até mesmo o cavalo G3 tem umas ideias aqui interessantes. A posição difícil, né? Por exemplo, cavalo C7. E aqui, cavalo em F5 de novo. Tá certo isso? nem dá pra entender aqui, né? A barrinha sobe e desce. Ninguém sabe o que tá acontecendo aqui. Torre D7. E agora cavalo em H6, aqui tem umas mentiras aqui. Mas no final das contas as brancas ficam melhores, é coisa de máquina mesmo, é surreal. É um lance que dificilmente o ser humano entenderia ou faria, né? É deslocar o bispo para a casa de C4 para tentar ganhar essa manobra aqui com o cavalo. É uma coisa muito esquisita para o ser humano. E também se voltasse aqui, ó, G6, rei G8, cavalo G3. Se voltasse o bispo aqui para evitar, tem cavalo H5 chegando, né? E aí, se você tentar defender, torre D1 tenta eliminar o defensor do peão. E aqui, que mais dá para tentar? Vou jogar um torre C7 aqui para manter a defesa. Vem um torre D6 aqui. É bizarro, né? O nível que chega. Tem que guardar o bispo lá em A2, o lance do Karpov. E aí, bispo D1, G3, cavalo toma. As brancas recuperam o material e tem um ataque violento. O que as peças das pretas estão fazendo? Estão todas se escondendo, todas. O rei nem se fala, o rei já desmaiou, né? Então, isso aqui é bizarro. Por isso, a partida seguiu com o lance cavalo C7 e não por bispo por peão. E agora temos o lance cavalo aqui em C5, atacando o bispo, atacando o peão, deixando o peão de C4. E bispo C8 foi jogado, mantendo o controle aqui para cima do cavalo. Rei E2 dá mobilidade aqui para a torre. E agora temos o lance B6, tira o cachorro daí. G6 foi jogado primeiro aqui pelo Igel. Rei F6 e agora cavalo em E4 com cheque. Esse lance aqui é interessante porque o cavalo ele quer vir para casa de D6, ele quer tomar esse bispo e por isso ele entrega agora, o Igel entrega o peão de G6, porque rei por G6 foi jogado ameaçando a torre, mas agora cavalo D6 com cheque, protege a torre e vai para cima. Você fala, puxa, mas entregou um peão para fazer isso. É verdade, por enquanto as brancas têm um peão a menos, mas facilmente vão recuperar, porque esse peão aqui não vai mais ter a defesa dele. Genial! Rei F6 foi jogado e agora cavalo toma. Torre toma e torre H5. Primeiro cortando o rei, pressionando o peão e trazendo a outra torre para o jogo. Fantástico. Aqui também é possível jogar um torre F5 contra a torre H8, né? Por isso a partida seguiu com o lance rei E6. E agora não dá para tentar ganhar aqui a torre, porque essa torre está protegendo. E por isso torre G1 traz mais uma peça, vai recuperar material.
Torre F6, cai o peão de G4, recupera material. E torre de C em F8, deixa o peão de G7 e parte para cima do contrajogo. Por isso, torre H2 foi jogado, fazendo a defesa, mantendo o ataque. E agora, cavalo em E8 faz a proteção do peão de G7. Bispo em E4 tenta sobrecarregar. E aqui, rei D6 faz a proteção. Temos o lance torre G1 aqui. A torre ganha mobilidade. Temos o lance rei C7, o rei fica mais protegido. E agora a torre volta para G5, ataca o peão. E torre E6 faz a proteção do peão. Notem que rei D6 também seria possível. E torre de H em G2 poderia seguir das mais diversas maneiras. Mas aqui preferiu jogar com torre E6. E torre de H em H5, detonando aqui, pressionando o peão. Tem que jogar rei D6 para defender. E agora a torre H1 ganha espaço, que é um cubo mágico. Vai fazendo um cubo mágico aqui, rei C7 de novo. E agora C5, ou seja, o rei não tem mais acesso agora à casa de D6. Esse lance é uma ameaça. Peão toma, peão toma. E aqui torre em E7 foi jogado, mantendo todos os peões aqui protegidos. E agora torre de H em G1 exclama. Parece aqui que a melhor ideia é jogar com torre aqui em H5, mas na verdade esse lance leva esse contragolpe violento. Por isso torre E7 foi um super lance, né? E aqui então não dá tempo de tomar esse peão com cheque nem nada disso. E aqui as pretas num simples deslize já teriam igualado aqui a partida. Aqui não aceita o mínimo. Por isso torre de H em G1 foi jogada. A mínima imprecisão aqui não é permitida em partidas de engines. E agora o peão tá pressionado. Mas você fala, mas e aí? O cavalo tá defendendo. As pretas ganharam tempo para jogar o lance A5, porque quase não tem outro. E agora a torre de 1 em G4, simplesmente passando a vez. E aqui rei B7. E temos agora o lance torre G1, a torre manobra, de novo faz um cubo mágico, o rei C7 foi jogado, torre de 5 em G2, ninguém vai entendendo nada, e agora cavalo F6 deixando o peão foi jogado. Mas por que isso? Por que não deixa o cavalo aqui? Tá tão fácil de defender o peão com o cavalo, tá tão barato defender o cavalo, porque você tem 10 pontos de material aqui, 3 estão... O cavalo vale 3, está segurando o ataque de 2 torres aqui, né? Então, é uma defesa barata. Mas o que está acontecendo? Praticamente não tem lance aqui para fazer. É bizarro, porque você vai jogar o quê? Se jogar a torre aqui, tá levando o bispo G6, vai eliminar o defensor do peão, vai ganhar o peão. Se jogar rei qualquer outra coisa aqui, você tá vindo com a torre aqui do outro lado. Rei C7 vai jogar torre B6, vai invadir, vai sobrecarregar, vai tentar defender. E agora, não tem jeito, esses peões aqui eles estão muito separados, né? São 4 ilhas de peões. Então, é bizarro o que o Igel conseguiu fazer. Isso aqui é uma maestria pura. Isso aqui, ser humano não consegue jogar ainda nesse nível. Não sabemos se um dia conseguirá, mas muito longe disso, né? Um cubo mágico, assim, com quase uma Zumbislândia no meio da partida. Cavalinho F6, portanto, foi jogado. E a gente pensa que aqui é o lance do tripinho. Ah, mas aqui ele pendurou o peão. Não tem outro. Esse é o melhor lance mesmo. É estranho, né? A gente pensaria que qualquer outro lance aqui ruim seria melhor do que esse. Pra você ver o nosso entendimento. Aqui a gente acharia que foi um erro. Não, esse é o melhor, né? Esse seria um erro, por exemplo. Bizarro. Cavalo F6 foi jogado, torre toma, torre cobre, ainda assim a posição difícil, temos agora trocas, torre toma, e bispo em F5, mais uma vez, só esse lance é bom, não pode jogar outro, se jogar bispo D3, as pretas já igualam aqui, com cavalo D7, esse peão aqui tá vulnerável, vai ter que tentar se defender, as pretas têm contra-jogo, então o único lance da posição é esse lance para poder evitar o lance cavalo D7, porque esse peão agora é o próximo alvo. Por isso o bispo F5 foi jogado, e quando o cavalo D7 foi jogado, imediatamente retira esse cara do jogo. E agora a torre toma, e as brancas têm um final com apenas um peão a mais, que na maioria dos casos não dá para ganhar. Vamos ver aqui o que vai acontecer. A4 não tem outro lance, aqui aqui as máquinas elas brilham em finais, porque elas conseguem enxergar bilhões de cálculos, fazer bilhões de cálculos muito rápido, e é um lance, por exemplo, como a A4, que é o único lance de final, a gente não entenderia porque que esse lance é melhor do que, sei lá, torre G5, por exemplo, né? Não sei, então é curioso isso, as máquinas jogam isso em outro nível. Torre D5 foi jogado, torre G7 com cheque, veja o peão tirando aqui as casas, o rei foi jogado agora para longe, e agora, é bizarro, aqui eu vou voltar para falar, esse lance não faz nenhum sentido, e é o único lance que ganha.
Aqui a gente jogaria a torre C1 assim, sem pensar. Esse lance não ganha mais. Olha o que acontece com a barrinha quando joga a torre C1 aqui, ó. Empata o jogo. Empata o jogo por conta de rei C8. Não me pergunta por que rei C8 empata. Ninguém sabe responder isso daqui. Ninguém. Não tem explicação para um negócio desse, mas os computadores já não ganham mais. Rei C8 empata aqui. Fala assim, por que você não jogou torre C1 nessa posição? Porque rei C8 empata. Você vai ser taxado de maluco. E você vai ser o único certo. Mas esse não vai acontecer. Ninguém tem essa compreensão. E segue com cheque. Aqui o professor fala, você tá louco? Você acha que o que dar cheque é bom? E é o único lance, mas você fala, mas agora vai perder esse peão. Fala, eu não ligo. Porque depois de rei D8 eu tenho torre F7. O professor fala, e daí? E as brancas aqui estão ganhando. Rei E8 foi jogado, torre C7 e aqui torre por C5. As pretas simplesmente igualaram o material nessa variante. Agora aquela outra variante que se mantinha com um peão a mais, aquela empatava. Essa que igualou o material ganha. Xadrez não é fácil, meus amigos. A partida segue com o lance rei D3. Mais uma vez é o único lance. Rei F3 não adianta, F3 não adianta. Esse é o único. Rei D8 foi jogado e agora mais uma vez, torre A7 no limite, mantendo aqui a torre amarrada. Cheque foi jogado, o rei chega e aqui torre C5. Como forçar aqui um avanço? Como tentar ganhar aqui? O ponto todo, olha a especificidade da posição. A gente tem uma configuração muito rara, aonde a torre está bloqueando o próprio peão. A torre tem que ficar aqui para defender esses dois. Caras, esse peão queria passar, mas sabe aquele cara alto no cinema? Aquele de 2 metros que sentou na tua frente? Tem um monte de lugar para ele sentar lá no fundo, ele sentou lá na tua frente. Né? É essa torre aqui, ó, esse peão tá lá atrás falando, mas por quê? Por que logo aqui essa torre não deixa eu passar? E essa configuração é muito rara. F3, cara, por que não F4? Por que não jogar F4? F4, olha o que acontece com a barrilda. Calma, cocada. Aqui já não dá mais. Tem um torre C4 aqui com cheque. E aqui vai tomar o peão de A4 e já não ganha mais. Por isso, todo cuidado aqui é importante. F3 foi jogado. Porque esse peão é um alvo. Porque se você jogar F4, as pretas falam, ufa, me livrei desse fardo, que é proteger esse cara, né? Vai embora e vai feliz, vai logo. A torre fala pra ele, vai logo. Não, vai se manter aqui. Por isso, torre cheque aqui, o rei toma agora. Torre D5 foi jogado. Como progredir aqui? Torre G7. Esse lance parece errado, mas agora dá pra jogar esse lance. Torre C5, agora sim ameaçando tomar, porque, né, aqui mesmo que tomar aqui, pelo menos esse peão aqui não tá mais sob ataque. E aqui torre G5 foi jogado. Opa, de repente esse cheque aqui já não fica bom. O rei toma, a torre toma. E aqui tem F4 e o rei tá chegando, o peão tá disparando. E esses peões estão demorando demais para avançar. Falando assim parece lógico, mas não é tão simples assim a execução desse plano. Ainda assim é um final difícil, mas segundo as máquinas... Para as máquinas é muito fácil. Para a gente que bate o olho nessa posição, fala, peraí, o que está acontecendo? Para a máquina, fala assim, mas isso aqui é tranquilaço. Mesmo com o CPU, me dá aquele 386 lá, aquele computador 386 dos anos 90, nós vamos conseguir com ele mesmo. A partida segue com... Não, com ele eu acho que não dava. A partida segue com rei C7 e agora F4. O problema, o peão aqui está cravado. Por isso, rei D6 faz a proteção do peão e da torre. Peão toma... Rei E7, e agora as brancas têm um peão a mais, mas tudo bem, que é um peãozinho, é o trio da alegria aqui, não sei se dá pra fazer muita coisa, vamos ver como segue. Rei F5, desmantelando o trem da alegria, torre C3, foi jogado atacando o peão, e aqui torre G7, mais uma vez vai dar cheque. Rei D8 foi jogado agora, Rafa, por que não rei F8 atacando a torre e atacando o peão? Aqui existe a possibilidade de torre C7, mais uma vez vai cair esse peão aqui, as brancas têm um peão a mais. Rei D8 foi jogado e agora E4 salva o peãozinho. Torre F3 com cheque, o rei avança. E aqui torre em E3 ataca o peão. Rei D6 ameaçando o mate. Torre cheque, cai mais um peão. E agora aqui a gente vai vendo que a coisa complicou. A torre ataca os dois peões, mas agora rei B5, cai o peão de E4 e aqui torre G5. Mais uma vez, será que dá para ganhar esse final? Bom, esse peão aqui tá caindo, mas como progredir? Vamos ver aqui a manobra do Igel, galera. Ele fica torturando aqui o adversário, fazendo um negócio aqui, uma completa tortura, um sadismo completo, porque rei por A5 aqui dá pra jogar, viu? Olha, a barrinha nem mexe, dá pra jogar rei por peão aqui. Mas não, o Igel fica torturando, fica brincando com a presa, e depois toma o peão aqui em A5, ou seja, requintes de crueldade, né?
a gente tá observando aqui, mas agora o rei encosta e fala, beleza, prendi o rei, agora o rei não sai mais. Como é que vai avançar esse peão? Não tem jeito. E esse peão aqui também não dá para ir muito longe. Ou seja, vai empatar. Vamos ver. Torre H6 com cheque, joga o rei para C5, torre vem proteger o peão, não é normal isso. O rei não pode encostar aqui, porque daí o rei ganha mobilidade e o peão dispara. Por isso torre C4 foi jogado. E agora tá tranquilo, porque tem uma caixa na frente do peão. E aqui torre E8, torre H4, temos agora E6 disparando, rei C6, o rei vai chegando perto do peão, e agora a torre D8 fala, você não vai a lugar nenhum. E a torre ataca o peão. E a torre agora, a torre B8 foi jogado. O quê? Você não pode tomar esse peão por conta de torre cheque, você vai trocar, o rei vai ficar longe demais e você vai promover. Por isso que super lance. A partida seguiu com o rei C7 atacando a torre e agora a torre B6 no momento certo conseguiu inverter aqui, agora a torre está defendendo aqui o peão. E o rei ficou longe, significa que o rei ganhou mobilidade, belo objetivo conquistado. Torre D4, temos agora rei B5. A torre vai lá desce para dar um monte de cheque. E aqui A5 na coragem. Aqui não adianta você dar esse cheque aqui, porque o ponto todo é que você pode até começar a se distanciar com o rei, né? Aqui não adianta trocar, porque as pretas não conseguem parar esses dois peões. Por isso, torre D5 com cheque foi jogado, joga o rei para casa de A6 e agora torre em E5. Parou o peão, o rei ficou na frente do peão, ok, parece que está tudo controlado. Torre B7 com cheque, joga o rei para C8 e agora a torre vem aqui cobrir o peão. Agora tem um rei na frente desse peão, uma torre na frente desse peão, como é que a gente progride dessa maneira? Torre E2 foi jogado, rei A7, oba, o peão vai subir, torre A2, A6, mas está existindo quase um tema de que o rei não consegue mais sair daqui a pouco. Torre E2 foi jogado, a torre está amarrada na defesa do peão, e aqui rei B6 vai levar cheque, não tem problema mais. Não tem problema mais, olha o que o rei vai fazer agora, o rei vai chegando lá pertinho da torre, reencosta na torre sem problemas, a torre vai lá para H7, o último cheque foi jogado e agora a torre vem para casa de C2. E nesse momento o Igel dispara o peão e mesmo que tenha mais um cheque com o dedo na cara e a torre encosta, controla o avanço do peão, aqui já não dá mais. Se você quiser, você pode até mesmo promover, deixa eu pensar, você pode até mesmo promover aqui, né? Você pode jogar simplesmente promoção, porque depois de torre toma, você vai dar cheque e depois vai jogar esse final de rei torre contra rei, que é ganho. Mas o computador aqui segue com uma sequência aqui de cubo mágico que viu que dá para ganhar mais rápido do que promover. É o lance rei E5, olha a frieza. Quantos seres humanos promoveriam aqui depois de ter visto o tema do raio-x aqui? Todos. Todos. Você fala assim, eu vi o tema do raio-x, eu sei que ganha, eu vou jogar. Quantos jogariam rei E5 ainda correndo o risco de levar cheque perpétuo, alguma coisa? O ser humano não joga assim. Mas a máquina aqui viu que não tem perpétuo. Rei C8 foi jogado, torre H8 com cheque. E aqui poderia jogar rei B7, tanto faz, você vai promover, vai trocar tudo e agora vai promover o peão, não precisa nem levar o rei, aqui promove rápido. Por isso rei C7 foi jogado e aqui acabou, né? As brancas conseguem promover e agora o que sobra é só realmente a sequência aqui de mate, né? E rápida, né? A sequência rápida aqui de checkmate. Vitória do Igel pra cima do Black Marlin, que partidaça, 103 lances. Vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com. E a gente tem aqui, o relatório é sempre um relatório recreativo perto do nível dessas máquinas, tanto que bugou aqui, ó. O relatório não tá saindo. São 103 lances de máquina, olha o que aconteceu, ó. Ficou off, completamente fora aqui, a engine não consegue fazer a avaliação aqui. Vou até recarregar aqui a página, vamos ver se agora vai. Parece que tá indo, hein? Parece que tá indo aqui o relatório agora. Que doideira! 96.8, 91.3. A máquina tem que justificar que um foi melhor que o outro, mas aqui de fato não tem muito como analisar essa partida com a engine recreativa aqui rapidinha, né? Porque essas engines em servidor dedicado, pensando por um tempão lá, não tem como um relatório fazer a partida inteira em 5 segundos, né? Não tem realmente como, mas é só para mostrar que o relatório mesmo é divertido ver o relatório, né? Ele fica confuso, ele não sabe muito bem o que aconteceu, não sabe onde é que errou, qual foi o problema, né?
Galera, com isso o Igel tá dominando aqui, só para finalizar aqui o vídeo, vou mostrar para vocês aqui o cross table, né? A gente tem o Igel aqui com 25 pontos e meio dominando o Renegade, que tá em segundo lugar com 22 pontos, bem atrás. A gente vê realmente aqui a superioridade do Igel. Renegade, Black Marlin, Akimbo, Clarity, Winter, Tucano, do nosso brasileiro, né? Como é que chama o nosso criador ali do Tucano? Me falhou a memória agora aqui. Mas é um brasileiro, o criador do Tucano. E uma engine que está indo muito bem também, muito bacana. Aqui temos o Minic, Patrícia, Revenge, Wise, Wasp e Stash, né? Então é isso. Aqui, só para ver aqui o rating dessa galera, ó, 3.723, 3.725, 3.600. Tá tudo nessa faixa aí, querendo buscar o 3.800, né? Tá bom, é isso aí, galera. A gente segue cobrindo mais partidas de engine. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!